Olá, gente! Vamos começar hoje aqui pelo Instagram o nosso bate-papo. Vai ser um momento descontraído, divertido. Vai ser muito bom o nosso encontro. Por isso eu estou convidando que você vá chegando aí com a gente. Nós vamos agendando aí nas quartas-feiras do mês de maio agora, nós vamos ter o nosso encontro aqui pelo Instagram. Nós vamos bater papo, conversar. Como eu sou o coordenador diocesano da Pastoral do Dízimo, nós vamos conversar sobre esse tema, sobre o dízimo. Então vai chegando aí, vamos chegando, tem gente chegando, o Padre João Vitor está com a gente, que coisa boa! Nós vamos conversar hoje com o Padre Wagner Scapone, que vem participar hoje com a gente da nossa live. Isso, vamos chegando. Isso, vamos convidando. Padre Wagner, o Padre Wagner entrou da paróquia São Paulo. Padre Wagner está conosco já, convidá-lo. Isso, que coisa boa. Obrigado por você já estar participando conosco. Oba! Acertar a câmera aqui. Olá, Padre! Olá, Tudo bem com o senhor? bem, graças a Deus, e o senhor? Eu estou bem também, graças a Deus. Primeiro, Que muito bom. obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito, muito obrigado. Eu, assim, quero agradecer também de coração o convite feito, uma alegria poder a gente estar assim, tão distante e tão próximo. E tão próximo, é verdade. E nós estamos, é uma alegria ter o senhor aqui hoje. Nós estamos pelo Instagram da Diocese e acolhendo hoje, eu sou o Padre Aguinaldo, acolhendo o Padre Wagner, que hoje nós vamos bater um papo com o Padre Wagner sobre o tema do dízimo. E antes da gente começar, Padre, se apresente para a gente aí, vai ser um prazer conhecer mais o senhor. Bom, meu nome é Padre Wagner Scarpone, eu sou padre encardinado na Arquidiocese de São Paulo e pertenço a uma associação pública de fiéis chamada Comunidade Adoração e Missão. E sou pároco também, pároco da Paróquia São Paulo Apóstolo, daqui do Tucuruvi, da região Santana, e sou assessor do dízimo também aqui da região Santana, da Arquidiocese de São Paulo. E como que está São Paulo primeiro aí, Padre? Tudo bem? Aqui a gente nós estamos sendo o centro da pandemia no Brasil, né? Então, Nossa. a cidade de São Paulo, hoje parece-me que, se não me falha a memória, a gente está aí com 3.000 mortos, dos 7.900 do Brasil, 3.000 é só na cidade de São Paulo, né? Não, na cidade não, no estado de São Paulo, né? Então, e a cidade de São Paulo, ela é o epicentro da pandemia no Brasil, né? Então, entrou por aqui, né? Aquela pessoa que veio da Itália e alastrou daqui foi para o Brasil, né? Para o resto do Brasil. E como que o senhor está se cuidando, Padre? Aqui, assim, estou procurando seguir as orientações primeiro. A gente tem um decreto aqui do cardeal, né? Então, assim, a gente não pode, as igrejas não estão sendo abertas, a gente está aqui sempre pelo Instagram da paróquia, entrando em contato com as pessoas. Assim, eu evito de sair o máximo,
só quando assim tem algum atendimento que não dá para ir, não tem como não ir, né? Então, assim, a gente tem toda uma orientação do cardeal para isso, e a gente segue a orientação do cardeal, aliado também às orientações aí das autoridades da saúde, né? Então, quando sai, sai de máscara, a gente está tomando o maior cuidado. Quando volta, tira toda a roupa, toma banho, é, e assim a gente vai se cuidando. Mudou completamente, né, padre, a estrutura que a gente tinha. Quantos anos de sacerdote o senhor tem, padre? 13 anos 13 de anos. sacerdócio. É uma novidade que a gente está vivendo, né, padre? Essa questão da Sim. transmissão. Como que a paróquia do senhor tem acolhido? O senhor já estava à frente nessa questão digital? Ou o senhor teve que aprender também? Não, eu até ontem eu tive reunião com a equipe que está organizando junto comigo isso aí, e eu falei que existem duas atitudes perante um problema, perante uma tribulação. Sentar e ficar murmurando, Uhum. e no nosso caso, o Espírito Santo empurrou a gente para águas mais profundas, Empurrou, entendeu? gostei. Pô, foi um empurrão, isso é porque se a gente tava lá, aquele negócio, Papa Francisco falando, você tem que sair da pastoral da manutenção. Aí Deus falou assim, eu vou dar uma mãozinha. Tá vendo? Para mim é isso, a gente chegou a essa conclusão que assim, a paróquia não tinha assim nenhum canal, Instagram, nada. Então, foi a pandemia que causou tudo isso. E veja, agora a gente está na campanha. A gente criou um canal no YouTube, nós temos lá 3 vídeos no YouTube, e estamos preparando mais um. Hoje vai começar no canal do YouTube um curso sobre sacramentos que os catequistas de Crisma vão estar fazendo baseado no Yucat para a juventude. Eu estou preparando um material e assim, a gente está fazendo tudo isso para atingir os 1.000 inscritos, para sair do Instagram, né, nas lives, e para migrar para o canal do YouTube, que é melhor porque não tem tanta interferência, não cai tanto sinal. E tudo isso veio por conta da pandemia. É a nossa capacidade criativa do Espírito Santo, né? Nós só acolhemos, como o senhor falou. E graças a Deus que a gente está aberto a ela, né? Essa novidade, as moções do Espírito Santo em nós. Sim, sim, graças a Deus. E quando a gente também não está aberto, ele empurra. Gostei, gostei. Eu tenho aquela expressão assim que o peão não sabe nadar, mas quando a água bate no nariz, ele dá um jeito de se mexer. Dá um jeito, é verdade. Nós temos a grande capacidade de nos adaptarmos, né? Isso é muito bom. Sim. E bom, como o senhor falou, tem 2 caminhos. Ou a gente senta e chora, ou a gente de verdade faz alguma coisa e o Espírito Santo empurra a gente para isso. Que coisa boa. Muito obrigado, então, pelo senhor ter acolhido esse convite. Eu já agradeço também ao Dom Edson por, né, incentivar essa nossa participação aqui agora. Então, nós vamos começar a conversar e eu quero falar para todos que você pode fazer as suas perguntas. A Cris está aqui comigo, vai direcionar para mim as perguntas e eu vou fazer para o Padre Wagner e a gente vai fazer um bate-papo mesmo. Então, quer intervir, quer conversar, quer participar com a gente, deixa a sua pergunta, seu comentário, e aí a gente vai fazendo durante esse tempo que a gente vai conversando. Pelo menos até às 5 horas, às 17, a gente vai estar juntos aqui. Então você pode participar aí com a gente. Padre Wagner, o senhor eu recebi ontem que o senhor me passou carinhosamente o material que o senhor preparou. Esse material aqui que o senhor tinha pensado, e que a gente tinha pensado juntos nesse tema, a pastoral do dízimo em tempo de crise, o senhor havia pensado isso antes do coronavírus ou foi por causa do coronavírus essa reflexão do senhor? Não, essa reflexão, na verdade, ela nasceu assim, de um convite que foi feito para eu pregar no Conadiz em 2018, né? Então, Congresso Nacional do Dízimo, aí o Dom Edson me ajudou, e aí a gente acabou surgindo essa ideia, a pastoral do dízimo e a crise. Então, a crise econômica. Mas assim, a gente nunca sabia que o mundo ia entrar
no que Verdade. entrou. Então, essa palestra eu dei no Conadis, depois aí eu fui convidado no Conage para dar essa palestra, e depois no Congresso Arquidiocesano do Dízimo de BH também eu fui falar. Então, essa palestra eu estou percorrendo aí o Brasil falando desse tema. Muito obrigado. Então, o senhor está falando hoje tão atual, né? Porque eu estava aprendendo bastante com o tema que o senhor me embaçou. O senhor estava falando das questões das crises, né? E hoje nós tocamos numa questão da ciência. Mas eu quero deixar com o senhor e eu vou intervindo depois para a gente bater um papo gostoso. Fique à vontade, Padre Wagner. Então, assim, primeira coisa, a questão da crise, né? Aí a gente vê que o que é a crise, né? Então, a crise, quando a gente olha lá no dicionário, ela é o ato de separar, é um momento de decisão, um momento de julgamento. Então, por exemplo, na medicina, é a mudança súbita ou agravamento que sobrevém do curso de uma doença aguda. Então, a gente tem aí a SARS, que é a derivação do Covid-19. Então, é a síndrome aguda respiratória. Então, é uma crise na respiração. Na psicologia, a gente tem lá crise de choro, crise de pânico. Na economia, que também a gente já. Aconteceu alguma coisa. Perdi o sinal com o Padre Wagner. Voltamos. Estava vivendo e que agora foi agravada. Então a gente tá no momento que agravou, né? Porque assim existia pontos de alguns países que a economia não estava em crise, a economia, pelo contrário, você veja os Estados Unidos. Os Estados Unidos praticamente não tinha, eles tinham quase assim, eles tinham baixado bem o número de desempregados, né? Então, o Trump, o governo lá do Trump, economicamente falando, os Estados Unidos estava bem. Mas aí veio o coronavírus e hoje eles estão com mais de 22 milhões de desempregados em, assim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em 5 meses, aquilo que estava baixíssimo, agora está com mais de 22 milhões de desempregados. Então, a China, que enfrentou a primeira pandemia, já foi publicado que o PIB desse primeiro trimestre, eles tiveram uma queda altíssima do que tinha durante o ano. Estou falando das duas maiores economias do mundo. Então, aí a gente vê, e aí chega aqui no Brasil, que já tínhamos uns 14 milhões de desempregados, agora como que vai ser isso daqui para frente, né? Então, a gente tem a questão da crise na economia que a gente vive, né? E então a gente tem que entender que a gente precisa ter uma posição diante de tudo isso que a gente está vivendo. Então, perceber que nos momentos de crise vai se ressaltar algumas coisas que o mundo estava baseado, né? Então, a gente vive no mundo, não sei se a gente consegue dizer que vive ou viveu, porque não sei, a gente não sabe como vai ser o pós-pandemia, mas o mundo ele estava baseado em quatro pilares, né? Que primeiro que a gente vivia um profundo individualismo. Então, tudo no individualismo. Então, a gente vê assim, as famílias antes da pandemia, cada um no seu quarto, cada um com seu celular, cada um na sua televisão, no seu computador. Aliado ao individualismo, a gente tinha o profundo consumismo, porque a economia ela estava baseada no quê? No consumo. A economia neoliberal do mundo, até a China, que é comunista, ela é neoliberal nos seus negócios. Então, assim, tudo estava baseado, produz um monte de coisa para a população consumir. Então, agora, os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas, e quem consumia
Se continuar consumindo, ele vai entrar numa crise individual financeira. Porque o dinheiro que a gente recebe, agora a gente tem que cortar todos os gastos e viver do essencial. Né? Outro ponto que era a sociedade do prazer. Então, o mundo estava baseado para consumir, baseado no prazer. Aquilo que dá prazer, as pessoas consomem. Então, o shopping, o cinema, os teatros, para quem gosta de futebol, as partidas de futebol. Então, a gente via uma rodinha funcionando, né? As engrenagens funcionando da máquina. E tudo isso trazia o poder, né? O poder centralizado na mão de poucos, que faz girar essa roda do individualismo, do consumismo e do prazer. Só que isso agora com a pandemia, essa engrenagem ou travou ou quebrou. Padre, o senhor consegue entender que essas três questões que o senhor falou da crise, né? Econômica, de saúde e psicológica, psíquica, elas estavam mantendo essas questões aparentes, por exemplo, do prazer, do consumismo. O senhor acha que foi uma forma de encontrar nessas questões uma certa segurança? Porque agora, quando o senhor estava falando, eu estava entendendo que hoje também a gente está vivendo uma crise psicológica, né? Acredito Sim. que aí também, como que está o futuro? A gente nunca tinha ele certo, né, padre? Hoje mais ainda, né? Hoje eu tive uma noiva aqui que falou, padre, em setembro, vou ter ou não meu casamento? Né? E isso agravou mais uma crise psicológica também, não é? Sim. O senhor vê que hoje essas três coisas, né, das três crises, apontamento que o senhor falou, e do outro lado, esses quatro fatores que o senhor falou, do individualismo, do consumismo, do prazer e do poder. O senhor acha que essas questões foi a forma que nós nos encontramos para blindar, para nos fechar diante dessas crises? Eu penso assim, olha, que o Papa Bento XVI, ele escreveu, ele tinha um projeto no papado dele de falar sobre a fé, o amor e a esperança. Né? Então, ele começou o seu pontificado com a encíclica sobre o amor, escreveu a encíclica sobre a esperança e renunciou, e ali o Papa Francisco escreveu, e teve o Ano da Fé, tudo ali com o Papa Francisco. Na Carta à Esperança, o Papa Bento XVI, ele é meio que um profeta, porque ele vai falar que a esperança do ser humano é Cristo. E tem um capítulo lá que ele vai falar justamente dessas três balizas da economia, e ele vai ser como que assim um profeta alertando, olha, o mundo está baseado nesses três princípios, e ali ele vai dizer, esses três princípios são linhas tênues, são alicerces frágeis, e eles um dia ou outro, eles vão sucumbir, eles vão desmoronar, eles vão cair. Olha, isso ele escreveu, eu nem lembro a data da carta sobre a esperança, mas ele escreveu, ele falou sobre isso, ele falou, isso vai cair, e o mundo vai entrar numa profunda crise e vai ter que rever os conceitos e reorganizar a sociedade. Então, o que eu vejo assim, essa profecia está se cumprindo agora, com um bichinho que é o coronavírus, e como a gente estava alicerçado na areia, e a nossa casa caiu, daí surge essa outra crise que o senhor está falando, que é a psicológica. Porque tinha uma estrutura. A gente vivia dentro dessa máquina. O nosso mundo foi roubado. Tiraram o mundo da gente. Então, nós padres, por exemplo, falando de nós padres, nós tínhamos um ritmo, acordar cedo, tomar nosso café, fazer nossa oração, descer para a secretaria, conversar com a secretária, atender as pessoas que vinham, organizar as reuniões que tinham, que a gente até sofria de reunite aguda. É verdade. Então, aí vem um decreto, primeiro do governador, depois os nossos bispos foram se acertando com seus conselhos e foram saindo as normatizações, que mudou totalmente a nossa vida. Hoje, qual que é a vida do padre? É arrumar os momentos para estar na live,
reunir pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, ou pelo Google Meet aí com os agentes de pastoral, e ir tocando a vida assim. A gente não sai mais, não vai visitar as pessoas, não vai visitar os amigos, não vai visitar a própria família. Eu penso assim na vida do padre, e eu penso também que a gente pode falar da vida do pai de família, da mãe de família, da vovó, do vovô, aquele ritmo que estava baseado no consumo, no individualismo e no prazer. Agora a gente está tudo perdido. O que eu vou fazer da minha vida? Aí surge a ansiedade. Pois é. Esse é o quadro que nós temos hoje, né, padre? Como o senhor falou, o senhor fez essa palestra, ainda nós estávamos pensando numa crise econômica. Aí vem a crise da saúde, agora junto com a psicológica, né? Diante desse quadro todo que o senhor introduziu aí agora. E nós, né, dentro disso tudo, porque nós estamos mergulhados nisso tudo, né? Como que a gente... E o senhor citou Bento XVI. Como que a gente encaminhar a nossa vida, a missão da igreja, a nossa reflexão? Então, aí eu queria pegar um gancho aqui, assim, o Papa Francisco, ele tem falado bastante, assim, o Papa Francisco não é de escrever tanto como o Bento XVI, e a gente pega as homilias dele, você pega lá no site do Vaticano uma homilia do Bento XVI, tem 7, 8 páginas, você pega a homilia do Papa Francisco, tem 2 páginas. Mas o Papa Francisco, assim, se a gente teve, antes do Papa Francisco, o Papa da Teologia, né, que traz toda até essa dimensão e com essa profecia de que tudo iria se romper e cair, a gente tem um Papa, Deus prepara tudo certinho, né? A gente teve um Papa de reflexão que quem leu esses documentos está até meio assim consolado no meio de tudo que está acontecendo, porque o Papa avisou, alertou, e depois dele o Espírito Santo preparou um Papa que é pastoralista. Então, assim, é um Papa que nas suas homilias ele sempre dá uma dica de uma ação, mais do que reflexão, é ação. Né? Então, assim, assim, fazendo um resumo, porque eu estou fazendo um resuminho aqui do Papa Francisco na pandemia, então tem 3 palavras que ele tem falado muito a respeito que a gente vai ter que reconstruir. Primeiro, reconstruir o mundo no essencial. Então, acho assim que nós, enquanto igreja, como cristãos, pai de família, mãe de família, nós sacerdotes, nós vamos ter que fazer uma lista de tudo que a gente tinha, que a gente consumia, de tudo que era, tudo que e falar assim, bom, isso aqui é supérfluo, eu vou cortar, e eu vou estruturar minha vida no essencial. O que é essencial para mim nesse momento? O que é essencial para minha família? Essa é a primeira palavra. A segunda palavra, que até o próprio coronavírus tem proporcionado, é sair do individualismo para viver pensando no outro. Então, nós estamos vivendo essa quebra do individualismo, porque essa situação está nos empurrando a pensar no outro. Por que eu não saio de casa? Porque se eu sair, vai sobrecarregar o sistema de saúde, e um outro que vai precisar de uma UTI, se eu sair, vai sobrecarregar e não vai faltar leito, e pessoas vão morrer, não porque o coronavírus é muito letal, ele é letal, mas ele é mais letal porque ele sobrecarrega o sistema de saúde. É muita gente ao mesmo tempo indo a um hospital, e aí não tem leito para todo mundo, e aí as pessoas morrem. Então, pensar no outro, o Papa Francisco está dizendo, né? E a terceira palavra que vem muito dele agora é o tempo de fundamentar a vida, né? Se tudo estava fundamentado na areia, agora é hora de voltar para a rocha, que é Jesus Cristo. Então, o essencial é pensar no outro, no cuidar de si para pensar no outro, e agora na rocha. 3 palavrinhas, isso? 3 palavrinhas. O essencial, que são o projeto de Cristo do Evangelho. Se a gente pegar as comunidades primitivas, não havia necessitados entre eles. Então, assim, por quê? Porque todo mundo ali vivia
no essencial. Para eu partilhar, eu não posso ficar pegado ao supérfluo, né? Porque só partilha quem vive do essencial, né? Porque quem é apegado ao supérfluo, R$ 10 já vai ser difícil de tirar do bolso. Verdade. Verdade. Segundo, pensar no outro. Então, assim, eu tenho que pensar no outro, viver para o outro. Isso é evangélico, porque se não havia necessitados entre eles, é porque a comunidade primitiva era uma comunidade que pensava no outro. Nossa, o meu vizinho aqui que é cristão, ele não tem casa, então eu vou pegar, porque eles depositavam, eles vendiam eles vendiam as suas propriedades. O negócio é meio complicado no Antigo Testamento, nos Atos dos Apóstolos. Para que o outro tivesse uma propriedade também, né? Não pagasse, não vivesse de aluguel, não vivesse na miséria. Então, só pensando no outro para viver assim. E para viver esses dois pontinhos, só estando fundamentado na rocha. Fundamentado na rocha. É isso. Essas 3 palavrinhas que eu tenho pesquisado aí do Papa Francisco, que ele vem dando essa dica. E essa é a dica para o mundo, né? E diante dessa dica para o mundo, a gente fala do dízimo, do essencial. Sim. Olha que Sim, então, aí a gente vai entrar no dízimo. E o dízimo, né, assim, dentro daquele material que eu falei, lembra, a gente, na crise econômica que a gente estava vivendo, isso que começa ali, assim, 2014, 2013, 2014, já começa a crise econômica aqui no Brasil, a gente começa a ver um movimento nas nossas paróquias e assim, a gente quando sai, vai pregar, sempre a gente ouve essa palavra. O dízimo da nossa paróquia caiu. Sim. Então, a partir de 2014, a gente começa a perceber dentro da igreja qual o movimento. A gente tinha na igreja, assim, o dízimo sustentava a igreja e a gente tinha nossas festas que era para promoções. A festa desse mês é para um som novo da paróquia. A festa desse mês é para a pintura da paróquia. Então, sempre aquela promoção, a gente conseguia trazer uma coisa boa para a paróquia. Sim. O que aconteceu a partir de 2014? As entradas não cobriam as despesas. E as festas começaram a ser para pagar um incêndio. Porque no Brasil, infelizmente no Brasil, a consciência sobre o dízimo, ela é trabalhada tardiamente. Historicamente no Brasil, as igrejas evangélicas, elas começam a falar do dízimo na década de 50. Sim. Então, a gente vai ter um documento da CNBB sobre o dízimo na década de 70, mas aí ele foi lido e esquecido. E agora tem as diretrizes sobre o dízimo, que vem de 2017, 2018. Então, assim, essa consciência do dízimo dentro de uma dimensão católica e não evangélica, protestante, a gente tem agora na igreja sendo trabalhado. Então, aí, esses alicerces que eu estava falando, sim, nunca houve dentro das nossas paróquias, porque muitas paróquias vivem até hoje de festas e promoções. A festa e promoção, o dinheiro da festa e da promoção, no balancete da paróquia sempre é maior do que o dízimo. Sim. E aí, quando vem uma crise econômica como essa, se a paróquia está fundamentada nesse sistema, ela vai sofrer muito, porque como é que vão fazer festa e promoção agora? Agora ainda mais, padre, porque esse mês de maio, em muitas das nossas comunidades aqui, da nossa diocese, nós fazemos a homenagem à Nossa Senhora, e aí, com isso, tínhamos as barraquinhas, né? Tudo isso para acontecer aquilo que o senhor acabou de falar. Né? Nós estamos no mês de maio, justamente sofrendo essa questão que o senhor falou, por causa da dificuldade que a gente tem de pensar no dízimo enquanto consciência mesmo. O senhor falou, nós estamos vivendo isso aqui. Sim, e aí vem um trabalho assim, que eu acredito no poder que a gente tem agora com os meios de comunicação. Né? A gente vive, assim, no tempo eu fui criado na época que a gente tinha os formadores de opinião.
Hoje não existe mais formador de opinião. É verdade. Hoje a gente tem o influenciador, me fugiu a palavra, que são os YouTubers, né? Que eles não formam opinião, eles influenciam as pessoas com o seu comportamento. Então, eu gosto desse porque se veste assim, eu gosto desse porque ele fala assim. Então, a gente tem várias comunidades na internet e tem as nossas comunidades. Então, eu vejo assim, é aquela postura. Eu vou ficar sentado diante dessa crise, chorando e vendo a economia da minha paróquia ruir mês por mês, né? Ou eu vou pensar de outra forma. Então, o pensar de outra forma hoje é usar o Instagram, usar o YouTube, usar o Facebook, usar o próprio WhatsApp, né, para conscientizar as pessoas que, mesmo na crise, nós temos que continuar vivendo a dimensão do dízimo, porque o dízimo ele é uma dimensão da fé, né? Ele faz parte da espiritualidade cristã. Não tem como a gente falar, fechar o bolso agora. Agora é hora da gente ver o essencial, pensar que a paróquia é uma extensão da minha casa, Sim. e eu não posso deixar a paróquia sofrendo. Eu estou aqui, então eu vou dar o dízimo. O dízimo é aquele dinheiro que eu conscientemente vou conversar com Deus e vou falar, olha, eu vou dar tanto por mês. Agora é a hora de sentar, dobrar o joelho lá, falar, Senhor, está em crise, meu salário está tanto, mas eu não vou deixar de te ajudar. Eu ajudava com tanto, quem pode continuar ajudando com esse tanto, pode continuar. Quem não pode, mas não cortar, né? Porque senão a gente está deixando de viver o essencial. Isso. E se a gente não vive o essencial, segundo a palavrinha, a gente também não pensa no outro, né? Se a gente está pensando só em nós, né? Vou manter a minha casa, a gente esquece da manutenção da paróquia, porque continua, né, padre? As contas continua. Né? Sim, as pessoas, você que é paroquiano, que pensa assim, você tem que entender que o dinheiro do dízimo, ele tem as dimensões, né? Então, o dízimo, ele tem as suas dimensões, a dimensão religiosa, eclesial, missionária e caritativa. Sim. Então, nós padres, nós organizamos nossa paróquia com o dinheiro do dízimo dentro dessas 4 dimensões. A religiosa, que é essa da fé, né? Então, a fé me leva a abrir o bolso, aquele ditado, né, que diz que o último órgão a se converter do corpo não é o coração, é o bolso. Quando o bolso se converte, a gente está vivendo. Tem a dimensão eclesial, que é aí que eu quero falar, que o senhor perguntou, que é assim, algumas pessoas na igreja não têm consciência de onde vai o dinheiro do dízimo. Então, por exemplo, uma paróquia, ela tem funcionários. Então, aqui na minha paróquia eu tenho 2 funcionários. Então, a gente tem o salário para pagar, nós temos o FGTS para pagar, nós temos o INSS para pagar, temos o PIS para pagar, né? Então, assim, tem a folha de pagamento para pagar, e quem é que paga? É o dízimo. Tem a água, tem a luz, tem o telefone. E as empresas não estão nem aí se está em crise ou não, né? Se a gente não honrar com esses pagamentos, a gente vai sofrer uma série de corta-luz, cortando a luz não vamos ter internet, né? Se não paga a internet, aí a evangelização que só está indo por esse meio agora, se as paróquias não tiver condição de se sustentar, então aí como é que vai ser? Então, isso é tomar consciência. Para onde vai o meu dinheiro? Eu dou R$10 por mês, R$20 por mês, R$30 por mês. O que o padre está fazendo com isso? Porque tem gente que fala assim, eu não vou ser dizimista porque eu não quero sustentar a vida do padre. Né? Como se o padre pegasse todo aquele dinheiro e aplicasse na sua vida. Né? Não é. Então, tomar consciência. Eu acho que uma das coisas que o senhor apontou é a questão de criar consciência do cristão, fiel, católico, que a dimensão do dízimo está intimamente associada à espiritualidade, né? Nós ainda trazemos naquela questão de pagar. Né? Eu vou lá e vou pagar. Né? Associando também as bênçãos de Deus, associando a paróquia enquanto meu benefício, né? Eu estou indo naquela paróquia, então eu estou pagando.
no dia que não tiver mais aquele padre que eu gosto, eu parei de pagar, porque faz do dízimo um pagamento, né, padre? Esquece a Sim. dimensão espiritual do dízimo. Sim, porque assim, veja bem, o dízimo, dentro dessa dimensão, a gente, dimensão espiritual, bonito o documento das diretrizes sobre o dízimo, porque finalmente nós tivemos uma divisão entre a consciência do dízimo dentro da Igreja Católica para a consciência do dízimo dentro da Igreja Evangélica. E há uma diferença profundíssima nos dois lados. Como não havia material, muito do nosso dízimo na paróquia foi muito recheado de uma perspectiva protestante, evangélica. Sim. Então, esse documento ele vai trazer para nós o quê? Qual que é a grande diferença? Que o dízimo na igreja evangélica está sustentado na teologia da prosperidade. Então, o dízimo ele tem uma mão dupla na igreja evangélica. Eu dou e Deus me abençoa. Se eu não der, Deus não vai me abençoar. O dízimo na Igreja Católica, ele segue a gratuidade do amor. Sim. Então, eu não preciso fazer nada para Deus me dar alguma coisa. Essa é a teologia da gratuidade do amor. Eu nem preciso pagar, né? Eu não preciso pagar. O amor de Deus é gratuito. Deus não cobrou nada para dar seu sangue na cruz. Sim. Jesus derramou o sangue dele na cruz gratuitamente. Não Sim. tem carnê, não tem envelope. O sangue de Cristo foi derramado de forma gratuita. Então, eu não preciso dar dinheiro na igreja para ficar rico, para ter um carro, para ter um emprego. Isso Deus vai me dar sem eu colocar R$1 dentro da igreja. O dízimo na igreja católica é o reconhecimento da gratuidade do amor. E aí segue esse movimento do viver o essencial, do pensar no outro, para fundamentar a vida em Cristo. Então, eu dou o meu, eu contribuo, até o documento vai dizer que o termo correto é contribuir com o dízimo. Então, eu contribuo com o dízimo porque eu tenho a consciência de que ali é minha casa, ali é o lugar onde eu vivo a minha fé, e porque eu vivo a minha fé, eu penso no outro e eu estou contribuindo. Isso. Porque, assim, quando a gente pensa assim, padre, até mesmo vem essas questões que muitas vezes dizem, né? Não falo tanto do dízimo na Igreja Católica, porque a gente não tem essa dimensão do dízimo enquanto essa via de mão dupla que o senhor falou. Eu dou a Deus e Deus vai me devolver. Mas é do amor, do compromisso. Por isso, nesta hora, mais uma vez de pandemia, a gente fala de compromisso. Tem uma participação aqui com a gente, olha. Quando falamos em conscientizar sobre o dízimo neste período de pandemia, como deveria ser a consciência da própria paróquia no corte das despesas muitas vezes supérfluas para este período? Então, é o que eu estou falando, né? Eu acabei de falar, como que se dá a consciência? Então, essa primeira palavrinha do Papa Francisco, viver o essencial. Então, assim, a paróquia ela tem um órgão que está dentro do direito canônico que se chama Conselho Administrativo Econômico. Então, cabe agora ao sacerdote, junto com esse conselho, fazer as reuniões via Zoom, via Google Meet, via WhatsApp. Agora eu vi que o WhatsApp disponibilizou da gente fazer a ligação. Até 8 pessoas agora cabe na telinha do celular. Antes eram 4, agora você pode fazer reunião com 8. Então, assim, você tem essa oportunidade. Então, assim, cabe ao conselho, o padre, junto com o conselho, ver, assim, os gastos e cortar. Agora, sim, eu vou dizer uma coisa dentro dessa pergunta. Eu não sei o que significa gastos desnecessários, porque eu, por exemplo, assim, aqui... faz muito tempo que a gente não tem uma regalia aqui na paróquia, assim, de gastos desnecessários, Então, mas assim, se tiver, por exemplo, eu aqui cortei, a gente tinha a NET, eu cortei a NET minha aqui na casa, assim, reunido com o conselho,
eu não tenho mais net de canal, a gente cortou, eu só tenho exclusivamente a internet na minha casa, pela net, porque aqui em São Paulo é a que melhor pega, é a net. Então eu fiz essa opção, cortei, eu estou só com a televisão da anteninha ali, são os canais abertos. Eu não tenho esses canais, a gente cortou. Mas assim, nós estamos cortando na pele. Veja só, aqui em São Paulo, o salário dos sacerdotes foi reduzido em 40%. Sim. Nós reduzimos, então está tendo os cortes. Nós cabe às paróquias se reunirem. É verdade. Padre, o senhor falou da questão, e o senhor está dando exemplo para a paróquia. Os nossos irmãos fiéis leigos que estão rezando com a gente, ó, que estão acompanhando a gente agora, estão pensando justamente nisso. Na minha casa, na estrutura da minha família, dentro da minha casa, eu vou ter que cortar gastos, como o senhor citou aí o exemplo do Papa Francisco. Como o cristão católico compreender que disto que ele recebe e que ele gasta, ele não pode cortar o dízimo, porque o dízimo é essencial. Sim. Não é? Eu vou dar um testemunho da minha vida. Com quem eu aprendi a ser dizimista? Com meu pai. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos. Então, como office boy. E assim, quando eu recebi o meu primeiro salário, eu cheguei em casa e meu pai estava me esperando, porque lá em casa, assim, o dinheiro não ficava com a gente dava para o pai e para a mãe. Porque eu sou de uma família que a gente passou necessidade, então, assim, não tinha esse negócio de receber e eu gastar o dinheiro conforme eu queria. Eu dava o dinheiro e meu pai dava um dinheiro e falava, isso aqui é para você passar um mês. Aí o restante do dinheiro era para ajudar a pagar água, luz, telefone em casa. Aí quando eu cheguei com o meu primeiro salário em casa, o meu pai, depois que jantou, falou, ó, senta aí que eu quero conversar com você. Aí eu sentei na mesa e aí ele pegou o envelope, ele tinha ido na paróquia, ele tinha me cadastrado como dizimista. Uhum. E aí ele pegou o meu envelope, ele falou, dá o dinheiro, né? Aí eu dei o dinheiro, ele separou 10% do meu salário, colocou dentro do envelope, falou assim, olha, eu quero te ensinar isso para você, como teu pai. Você vai receber o seu salário e o primeiro dinheiro que você vai separar todo mês, antes de qualquer coisa, é o dinheiro do dízimo. E depois você separa para pagar as outras coisas. Mas tenha em sua mente que a primeira coisa que você tem que fazer na vida é separar o dinheiro do dízimo. E até assim, até hoje, eu recebo minha congra. Aqui o dízimo em São Paulo ele é sacerdotal, então a gente tem um boletinho para pagar no banco, que vai para um fundo sacerdotal. Então eu sempre pago essa conta primeiro e depois eu pago todas as outras contas. Então é isso que o senhor perguntou. Acho assim, dentro daquela lista de supérfluo e essencial, eu não posso pegar o dízimo e colocar do lado do supérfluo. Isso. Então eu vou cortar o supérfluo, mas o dízimo vai continuar na lista junto com a despesa da comida, junto com a luz, com o telefone, com a água. Então, entre cortar o dízimo e cortar os canais da net, então eu corto os canais da net, mas não corto o dízimo. Sim. Para ter a consciência de que o dízimo está associado à espiritualidade e ao lugar que a igreja tem para evangelizar. A gente precisa ter consciência disso. Isso que o senhor falou é muito importante, criar entre as pessoas a consciência de que a paróquia é o lugar da evangelização e ela só pode existir a partir dos comprometidos com a evangelização. Sim, sim, não tem outro caminho que não seja esse que aí vem na segunda palavrinha, né? Pensar no outro, né? E assim, até o documento novo, as diretrizes novas vêm trazer essa ideia da igreja como casa, né? Então, é a extensão da minha família. A gente tem que sempre pensar a paróquia como um cômodo da nossa casa. Então, assim, isso ajuda muito a gente pensar no dízimo, porque cada cômodo da nossa casa, a gente cuida. Então, se quebra uma lâmpada num cômodo da nossa casa, a gente vai para o mercado comprar uma lâmpada para colocar a lâmpada.
Se um quarto aconteceu algum acidente na parede, a gente vai fazer a reforma naquele quarto. Então, quando eu começo a pensar na paróquia como uma extensão da minha casa, não como a igreja do Padre Wagner ou a igreja do Padre Aguinaldo, e é só responsabilidade dele cuidar da parede que quebrou, da luz que apagou. A gente começa a pensar assim, não, o padre é o administrador espiritual e material daquele lugar, mas eu colaboro com ele, né? Colaborar é uma palavra bonita quando a gente vai ver a origem dela, porque vem do latim, né? Laborar com, trabalhar com. Então é bonito, porque o colaborador não é aquele que está ali assistindo, ele trabalha com o sacerdote, né? Ele não é aquela visão da igreja que o padre faz tudo. O padre é apenas o administrador, é o gestor, mas sem o povo ele não é nada, né? Ele é um com, né, padre? É um com. E por isso tem o colaborar. Porque eu colaboro e o outro colabora. E a gente vai viver na família. Na família. Eu queria que o senhor ainda tocasse no assunto que eu gostei muito da palestra do senhor, sobre a questão da economia no reino de Deus. A diferença entre a economia no mundo e a economia no reino. Eu acho que isso tudo caberia, como o senhor falou, na economia do reino, né? Porque aí sim eu vou buscar o essencial. Nessa economia do reino eu vou saber partilhar. Sim. Então vamos lá, né? Então, assim, a economia do mundo. Então, a economia do mundo, então, ela segue a lógica do capitalismo neoliberal que a gente vive hoje, né? Onde as normas e regras visam um único objetivo: trabalhar, lucrar, guardar, investir. Trabalhar mais, lucrar mais, guardar mais, investir mais. Sim. E nesse mundo, na economia do mundo, não há espaço para perder, dar e partilhar. Sim. E por isso que está todo mundo ficando doidão. Tá vendo? Tem muita gente tomando Rivotril para dormir. Porque essa estrutura do perder, do lucrar, do trabalhar, quebrou, né? Então, mas essa economia do mundo segue. E pois o que é vitorioso, o que tem sucesso, é aquele que acumula. Então, vira e mexe a televisão, o Jornal Nacional, os meios de comunicação vão trazer para nós o quê? Que as listas dos homens mais ricos do mundo, eles são apresentados como os grandes vitoriosos. E hoje, assim, a gente tem dentro da igreja, sobretudo da igreja evangélica, a teologia do sucesso, né? Então, que segue um pouco essa lógica capitalista neoliberal. Você nasceu para ter sucesso, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para fazer renúncia, você não nasceu para fazer sacrifício, você nasceu para ser rico, para ter saúde, você tem que ter sucesso. Então, essa é uma pregação que tem como um fundo a economia do mundo, não a economia do reino. E o que é a economia do reino, né? Então, a economia, eu vou ler aqui. Então, a economia do reino é a providência de Deus. Sim. Os membros da paróquia, da comunidade, têm em mente que tudo de que dispõe é dom de Deus. Então, a nossa inteligência é dom de Deus, os nossos dons, a nossa capacidade de trabalhar, os bens que ela gera, e esses sejam vistos como pão nosso de cada dia. Não é só o alimento que a gente reza no Pai Nosso, mas o pão nosso é todos os dons, todas as graças que Deus nos dá diariamente. Então, quando a gente tem essa consciência que tudo vem das mãos de Deus, aí a gente tem essas palavrinhas, o perder, o dar, o partilhar, que está dentro da economia do reino de Deus. Que o senhor falou antes da questão do essencial, né? Da espiritualidade do reino, né? Quando o senhor estava falando da questão da economia do mundo, como pensar em partilhar, né? Se a gente está pensando em lucrar mais, como que eu vou abrir mão para dar? Não, a economia do mundo eu vou acumular, não dá. Né? A dinâmica do reino é o contrário, abrir mão e doar, né? Partilhar. Sim. Aí aqui o Papa Francisco, na Laudato Si, ele vai dizer o seguinte, ó, passar do consumo ao sacrifício. Sim. Palavrinha que o povo não gosta, sacrifício. Verdade. Da avidez à generosidade,
do desperdício à capacidade de partilha. Né? Então, quantas coisas desperdiçamos? A questão do alimento. Quanto de comida a gente joga no lixo todo dia? Ou coisas que estragam na nossa geladeira. É porque o consumo nos faz comprar mais do que precisamos. Eu preciso de 4 maçãs por semana, eu compro 8. Sim. Eu preciso de 2 peras por semana, mas eu compro 6, porque a sociedade do consumo é aquela que eu preciso encher minha mão na feira, em sacola, eu preciso... Então, aí o Papa vai dizer, eu preciso sair do desperdício, a capacidade de partilha. Aí vem outra palavrinha que o mundo não gosta hoje, numa sese, que significa aprender a dar e não simplesmente renunciar. Aí falando do dízimo, então a gente tem que aprender, Deus ama quem dá com alegria, vai dizer São Paulo, né? Então, assim, a gente precisa aprender, tem muitas pessoas que parece que está morrendo quando vai levar o dízimo à igreja. Assim, é um sacrifício. Não, eu tenho que ir com alegria. É um sacrifício pegar esse dinheiro. Meu Deus, eu poderia fazer tanto, com esse dinheiro para mim, mas ele não é meu. É da minha família, que é a família do Reino de Deus, que é a minha comunidade. Então, tem outra frase bonita aqui, que também tem uma conferência que o Papa vai fazer, um texto. Então, a mudança do ser humano, ele vai falar assim: a conversão é um modo de amar, de passar pouco a pouco do que eu quero àquilo que o mundo de Deus precisa. Isso é muito bonito. Sim. Porque esse individualismo que a gente está aqui dentro de nós, faz sempre a gente pensar no que eu quero. É aquilo que o senhor falou. Eu vou dar o dízimo porque eu gosto da homilia desse padre. Sim. Eu vou dar o dízimo... agora eu vou ser dizimista, porque agora entrou um padre aqui na paróquia que está fazendo tudo aquilo que eu pensava que tinha que fazer. Eu nunca dei o dízimo, eu nunca concordei com outro padre. Isso é o que eu quero. O que o mundo de Deus precisa, a gente precisa começar a pensar. Então, o que o mundo de Deus precisa? Porque tem aquelas pessoas que vão na igreja e olham para a parede e falam: nossa, eu frequento 20 anos aqui, já passaram 4 padres e ninguém pintou aquele borro em cima do telhado. Já estou no 5º padre, pelo jeito vai passar também. Só que ele não pensa assim: nossa, mas eu não sou dizimista, eu só olho. Sim. O mundo, ele está no mundo do que eu preciso. Quando ele olhar e falar assim: eu vou ser dizimista, porque aí o meu dinheiro vai ajudar um dia a pintar esse borro na parede. Aí ele saiu do que eu quero para o que o mundo de Deus precisa. O senhor usou uma expressão aí que mais uma vez, o Espírito Santo está nos empurrando para isso, né? É uma sincera conversão, né? Enquanto o senhor falou, né, a gente estava fazendo as festas, o padre tinha conseguir manter as contas em dia, a gente estava mais tranquilo. Nesta hora, falar de crise, falar do dízimo na crise, é pensar numa sincera conversão, né? O que de fato eu estou buscando para o crescimento do reino de Deus, para a construção do reino de Deus, que eu preciso colaborar. Aquela parede lá não é a igreja de lá, né? A igreja minha, é a minha comunidade, eu participo dela, né? Então hoje, por causa do isolamento social, nós não estamos podendo nos encontrar. Aí o senhor em São Paulo, aqui em Muriaé, nas nossas dioceses, nós não estamos tendo aglomeração. A gente não pode se encontrar fisicamente mais para celebrar como fazíamos antes. É mais uma vez que nós precisamos nos converter, né? A paróquia continua, como a gente já tinha tocado antes, os compromissos, ainda temos as responsabilidades. É preciso voltar a isso tudo para pensar numa paróquia, enquanto eu participo dela espiritualmente, presencialmente, fisicamente. Sim, a gente tem que ter isso, né? Nós até fizemos um vídeo no nosso canal do YouTube que o tema lá é "Não há solidão para quem tem amigos". E a gente trabalha isso, essa questão assim, que a igreja somos nós, não é o templo, entendeu? Então, assim,
Então, assim, essa questão, as igrejas estão vazias? Se a gente olhar, o templo está vazio, Sim. mas a igreja está cheia, porque nós continuamos sendo igreja dentro das nossas casas. Então, quando um padre entra na sua casa, ou pela tela de uma Smart TV, ou na telinha pequenininha do celular, a igreja está cheia. Sim. Porque nós estamos nos unindo. É. Lembrar que, às vezes, o nosso Instagram fala 75, 76 pessoas participaram da missa naquele domingo de manhã. Mas se você faz vezes 3, porque às vezes está o marido e a mulher na mesma tela do celular, junto com a filha, com o filho. Então, a gente vai ver que tem aquelas 300 pessoas da missa de manhã, elas continuam, porque elas estão na tela do celular. A gente não está vendo, mas a igreja está cheia. E o nosso coração tem que estar cheio da presença um do outro. Estamos distantes, mas a presença um do outro no coração. É bonito o Papa Francisco, ele vai escrever numa quinta-feira santa, ele vai falar sobre a casula que vem da veste dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Olá, padre. Voltamos. Voltamos. Encerrou o nosso tempo, padre. Falamos. Pois é. O papo bate-papo quando é bom. Então, eu estava falando o Papa Francisco, ele vai dizer que, assim, na veste do sumo sacerdote lá, ele carregava nos ombros, tinha 6 pedras aqui, 6 pedras aqui, as 12 tribos de Israel. E aqui também carregava no peito. Então, ele vai falar que o sacerdote, ele carrega nos ombros e no coração o nome do seu povo. Então, é bonito a gente pensar assim, eu estou tão distante da missa, eu preciso tanto da Eucaristia, mas o padre está carregando você ali a hora que ele levanta a hóstia, a hora que a gente levanta o cálice, a hora que, pelo menos eu, a hora que eu ponho a hóstia na minha boca, e quando eu sinto que aqui dentro do coração está a presença de Jesus, eu falo, olha, Senhor, eu estou comungando por todos os meus paroquianos, porque quando eu tomei posse aqui da paróquia, foram gravados esses nomes no meu coração e nos meus ombros. Então, é bonito a gente ter essa consciência da união que a gente tem, que vai além de uma presença física. E aí, quando a gente sente, né, padre, que a paróquia, os paroquianos continuam mantendo seu dízimo pela fidelidade, é um alívio e uma ajuda muito grande para a gente, principalmente para o senhor que é administrador, compreender isso, né? Que os paroquianos também estão entendendo isso, né? Tem consciência do dízimo. Sim. Consciência, mudar a consciência é a conversão, né? Metanoia. Mudar a consciência, né? E é muito gostoso quando você abre, por exemplo, aqui a gente tem a campanha com o número da conta da paróquia. Às vezes eu chego aqui em casa, que eu vou para uma padaria, vou comprar alguma coisa no mercado, aí eu chego, abro a porta, está o envelopinho do dízimo jogado embaixo da porta da casa paroquial. Então a gente percebe que as pessoas que tem um grande número de pessoas realmente consciente. A gente vê que algumas pessoas que doavam 100, esse mês doaram 50. A gente tem essa consciência, a gente sabe que a pessoa ela está equilibrando essa sua economia, porque alguns patrões tiveram a opção de reduzir pela metade o salário. A gente tem essa consciência, mas é bonito ver que no coração das pessoas o dízimo está do lado do essencial e não do supérfluo. Agora, se você que diz que é cristão e cortou o dízimo e continua com seus canais na net aberto, é preciso se questionar. Sim. Porque de televisão a gente pode ficar sem, mas da vida, da fé, a gente não consegue sobreviver sem a fé, não. Economia do reino, conversão, palavrinhas que o senhor chamou hoje a nossa atenção. Eu tenho certeza que ajudou muito a reflexão, a nossa reflexão, quem nos acompanhou. Padre, muito obrigado. Quero ainda deixar para o senhor fazer um comentário final. Foi muito bom mesmo.
Eu quero muito agradecer ao senhor por essa partilha, pela nossa conversa. E o senhor fica à vontade para fazer o encerramento, qualquer palavrinha que o senhor quiser dar. Primeiramente, assim, eu gostaria de agradecer do fundo do coração ao seu convite e por detrás do seu convite, agradecer ao Dom Edson, né, que indicou o meu nome, pela amizade que eu tenho com ele ao longo aí desses meus 13 anos de sacerdote, mais 15 anos de amizade com ele, né, trabalhamos juntos, e a gente mantém isso. Então, quero agradecer a você e a ele por esse carinho, por dar oportunidade também da gente estar falando, né? E queria, assim, vamos nos unir, né? Nós todos estamos dentro do mesmo barco. Então, vamos nos unir, vamos ter calma, não se deixar levar por essa onda de más notícias. Evangelizar significa dar boas notícias, e o cristão é aquele que dá boas notícias, ele não fica preso nas más notícias do mundo. A gente tem que se informar, mas não é muito bom ficar vendo cena de caixão todo dia, não é muito bom ficar contabilizando mortes todo dia. Então, olha aí, nós temos essa live agora. Eu sei que cada paróquia, cada padre está se mobilizando. Então, vale a pena o essencial, desligar a televisão. Eu vou participar das lives de oração que estão acontecendo por aí, pelo Brasil afora. Eu vou dar um tempo para Deus. Essa é a mensagem final, é que no meio da pandemia, a última palavrinha do Papa Francisco, nós devemos fundamentar a nossa vida na rocha que é Jesus. E essa ansiedade, essa doença mental que está pegando muitas pessoas, a fonte da cura é descansar o coração no coração, em Deus, como dizia Santo Agostinho. Nossa alma é inquieta e só descansa quando coloca a sua cabeça no coração do Senhor. Então, que a Diocese de Leopoldina possa descansar no coração do Senhor e a gente ter certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. Então, nossas igrejas vão passar por essa crise. Nós estamos catando o gato pelo pelo, como diz aí o ditado. Mas eu tenho certeza que nenhuma porta de igreja vai fechar, porque é o reino de Deus que está ali, e as famílias do reino de Deus vão se ajudar, e a gente vai passar por essa, e depois poder festejar que vencemos junto com a rocha que é Jesus. Que é o essencial, né? O essencial. O essencial. Eu agradeço também muito, imensamente o Senhor por tudo, né? Por esse momento aqui. Tenho certeza que esse vai ser o primeiro de outros, né? Que a gente pode fazer parceria. Sim. Também. Eu estou como coordenador diocesano da Pastoral do Dízimo, então eu vou recorrer também ao senhor aí no WhatsApp pedindo alguma coisa. Pode. E quero agradecer também ao Dom Edson pela ideia, e nós estamos fazendo isso. E quero convidar também o senhor também, padre, para acompanhar a Renata, a senhorinha, vai estar com a gente na semana que vem, na quarta-feira. Legal. Vou deixar uma pergunta para ela. Isso. Então, quarta-feira que vem, às 16 horas também, vamos estar falando sobre o tema dízimo, agora na próxima quarta com a Renata. Muito obrigado, padre, que neste mês de maio, sempre Nossa Senhora conduza o ministério do Senhor nesses 13 anos de vida sacerdotal. Em julho eu também acompanho o Senhor nos 13 anos, e que a gente possa juntos render a Deus o louvor que Ele merece, sendo santos e bons sacerdotes, e cada um dos que acompanharam a gente aqui também sejam bons cristãos comprometidos com o reino de Deus. Amém. Então, um abraço a todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, padre. Tchauzinho. Tchau.